Rede Marco YouTube. Eu comecei a escrever novela por um acidente de percurso. Eu comecei em teatro em 1959, no Teatro de Arena, com Guarnieri, com Boal, com Vianinha. Fiz parte daquele seminário de dramaturgia, que também para mim foi uma grande escola. Mas eu não tinha nenhuma expectativa de um dia escrever novela. Eu fiz muitas reportagens a respeito, por exemplo, não da reforma agrária, mas das lutas de poceiros no norte do Paraná, não é? Com os grileiros, aquela coisa toda, que me serviu também de base para muitos momentos das histórias que eu escrevo. Fazia, por exemplo, um grande exercício de diálogo que eu fazia na Última Hora de São Paulo, uma sessão chamada Aconteceu na Área, que você dramatizava o que acontecia dentro da área, colocando na boca dos jogadores todos os incidentes da partida. Tinha jogo que eles ficavam calados, não acontecia nada, e você tinha que inventar esse diálogo. Para mim foi um exercício muito bom isso. Quando você fala de sociologia, quando você fala em educação, na novela, em saúde, muitas vezes você coloca temas assim que são importantes, e como a novela a pessoa assiste com a guarda baixa, é fácil você chegar. Entende? Eu acho que essa preocupação nunca devia ser perdida, sabe? Nós devemos continuar nesse caminho, porque nós precisamos utilizar o veículo televisão e o gênero novela para construir alguma coisa melhor. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Novela, e hoje é aquele papo que a gente vai fazer com bastante carinho, bastante cuidado, mas com aquela dor no coração. Para quem gosta de novela e está ligado aí no mundo novelesco, né? Ficou sabendo do falecimento do Benedito Rui Barbosa na data de ontem, dia 7, e é uma grande tristeza para nós, noveleiros, para todos os artistas, atores e para toda essa gente que circunda e que vive do mundo de artes no Brasil. O Benedito foi um dos maiores autores de telenovela brasileira, não era uma unanimidade, porque suas novelas geralmente eram bem regionais, eram novelas que retratavam, a maioria delas retratavam o campo, o homem do campo, etc. Então, havia algumas pessoas que não gostavam tanto dos textos dele, mas ninguém nunca pode dizer que os textos do Benedito não tinham uma qualidade, assim, absurda, né? O Benedito sabia escrever, sabia criar trechos novelísticos excelentes e que causavam aquela comoção nacional e deixava a gente ligado na poltrona o tempo todo. Mas vamos lá, vamos falar desse cara que foi um grande autor de telenovela brasileira e que, infelizmente, já fez a viagem no dia de ontem. Benedito Rui Barbosa nasceu em Galha, interior de São Paulo, em 17 de abril de 1931, e viveu até ontem, dia 7 de julho de 2026. Ele foi um autor de telenovelas, escritor, dramaturgo, jornalista e publicitário brasileiro. Ele chegou à dramaturgia com uma peça chamada Fogo Frio, encenada no Teatro de Arena de São Paulo. A estreia como autor de telenovelas se deu algum tempinho depois, em 1966, na TV Tupi, com a novela Somos Todos Irmãos. Aí ele entrou nesse mundo das telenovelas, né? Da onde ele nunca mais saiu. Escreveu obras literárias, escreveu peças de teatro, escreveu até para cinema, porque a gente vai ver tudo isso aqui. E esse aqui é o vídeo mais completo de Benedito Rui Barbosa que você vai assistir, porque a gente vai pegar Benedito de cabo a rabo. Vamos visitar todas as obras do autor. Bom, a primeira novela, então, dele foi em 1966, na TV Tupi, chamada Somos Todos Irmãos. Logo em seguida, no mesmo ano, ele fez uma outra telenovela, as duas como autor principal, chamada O Anjo e o Vagabundo. Em 1967, ele colaborou em textos da Excelsior e da Tupi. Na Excelsior, ele fez O Morro dos Ventos Uivantes, na Tupi, ele fez Meus Filhos, Minha Vida, e, voltando para Excelsior, ele fez O Tempo e o Vento. Ele adaptou o romance O Tempo e o Vento, foi um dos colaboradores, né? Uma das pessoas que elaboraram o texto de O Tempo e o Vento na TV Excelsior. Bom, em 1968, ele voltou para Tupi para escrever a novela O 10º Mandamento. Aí ele já era autor principal dessa novela da Tupi. Essas primeiras novelas a gente tem pouco
poucas informações a respeito delas, né? As novelas posteriores, principalmente quando ele chega na Band e depois na Globo, a gente vai comentar um pouquinho mais devagar. Bom, ainda em 1968, ele na TV Record, ele escreveu a novela A Última Testemunha e depois ele escreveu a novela Algemas de Ouro, as duas na TV Record. Já em 1970, ele escreveu Simplesmente Maria na TV Tupi e foi para a Globo escrever em 71 O Meu Pedacinho de Chão. Ali dentro da TV Globo, ele já desenvolveu um grande sucesso, que foi Meu Pedacinho de Chão, e que teve até um remake posteriormente, alguns anos depois. Teve um remake nos anos 2000 e pouco, ali na própria Globo. Bom, ele ainda atuou em 1972 na TV Tupi como diretor-geral da novela Jerônimo, o Herói do Sertão. E aí ele voltou para a Globo, onde ele ficou alguns anos lá e escreveu 3 sucessos seguidos, né? O Benedito era um cara que tinha um gênio, uma personalidade muito forte. Então, por isso que ele andava, assim, ele passeava de emissora em emissora, principalmente no começo da carreira dele. E a gente vai ver que ele sai da Globo também 3 anos depois de 3 novelas de sucesso, justamente por desentendimentos ali com a cúpula da emissora. Ele fez O Feijão e o Sonho em 1976, com a Nívia Maria e o Cláudio Marzo. Aí ele fez A Sombra dos Laranjais em 1977 e depois ele encerrou ali aquele período de Globo fazendo um grande sucesso com a Glória Pires e o Fábio Júnior, chamado Cabocla, que depois teve um remake também. A gente vai ver que ele é um dos caras que mais teve remake de suas novelas. Isso significa o quê? Sucesso. Bom, aí ele teve um desentendimento ali na Rede Globo e foi para Bandeirantes, onde ele escreveu uma novela lá, chamada Pé de Vento, com o Nuno Leal Maia. Essa novela foi muito interessante, a Band tem essa novela, ela não se perdeu, e a gente está torcendo aí para que ela volte qualquer hora no aplicativo aí da Band, semelhante ao Globoplay, mais SBT, quem sabe, uma hora pode ser que volte. Né? Era com o Nuno Leal Maia fazia um corredor, foi bem bacaninha, eu assisti alguns pedacinhos, eu era muito criança, mas eu me lembro. Depois ele escreveu um sucessão na Band, que foi Os Imigrantes. Essa novela fez tanto sucesso, não chegava a ganhar da Globo, mas ficava em segundo lugar, coisa que para a Band era bem raro chegar em segundo lugar. Mas ela passava ali por volta das 18 horas, chegava a segundo lugar tranquilo. E quando chegou na época da premiação, Troféu Imprensa, PCA, esses prêmios aí de final de ano, de começo de ano, né, referente ao ano anterior, papou tudo. Aí a Globo ficou, opa, o que esse cara tá fazendo fora da Globo? Aí foi atrás do Benedito e ele voltou para a Globo e ficou mais alguns anos na Globo até um novo desentendimento. Nesse período, ele escreveu em 1982 Paraíso, com Cadu Moliterno e Cristina Muniz, que depois também virou remake com a Natália Dill e o Heriberto Leão, né? Mas foi um sucesso essa novela e vai voltar esse mês no Globoplay. Assistam, que vale a pena. Foi em 1983 com Voltei Pra Você. Essa novela já não fez tanto sucesso, né? Foi com a Cristina Muniz também e o... Como é que ele se chama? Paulo Castelli. E o Paulo Castelli, eles eram protagonistas. A abertura é uma graça, né? Tem uma música muito bacana e aparecem uns tênis vermelhos, salvo engano, vermelho e amarelo, e os protagonistas caminhando. É muito joinha essa abertura. Quem não viu, assista. Logo em seguida, ele colaborou com Dequina pra Lua, novela do Alcides Nogueira, e fez o grande sucesso Sim a Moça, em 1986. Aí, rebentou. Aí foi uma das novelas mais vendidas para o mundo todo, e Lucélia Santos, Rubens de Falco de volta, Marcos Paulo no auge da beleza, enfim, essa novela foi linda e já está no nosso Globoplay também. Em 1988, ele escreveu uma pérola, que quando voltar eu aconselho todo mundo a assistir, porque é muito legal, chama Vida Nova, que falava da história dos imigrantes italianos, diferente dos imigrantes, mas misturava ali imigrante italiano com português, com turco, todo mundo morava num cortiço em São Paulo. Essa novela é demais. É com a Iana Magalhães, com a Nívia Maria, com Osmar Prado. Bom, tem uma galera muito boa, vale a pena. Quem sabe agora volta mais depressa, que a gente teve o fato aí da passagem do nosso querido Benedito Rui Barbosa. Aí ele queria escrever Pantanal, porque já ele estava com amizade lá com o cantor sertanejo, e ele queria escrever Pantanal, ele já tinha viajado lá na fazenda do Sérgio Reis, visitado o Pantanal, tinha ficado apaixonado, e diz ele que teve um start da história quando ele estava lá e apresentou para a Globo.
Aí a Globo, podemos até fazer, mas não vamos fazer no Pantanal. Ele falou, não, tem que ser no Pantanal. Não, Pantanal não dá. Então vou embora. Pegou o chapeuzinho dele e foi embora da Globo. Apresentou para o Silvio Santos. O Silvio Santos olhou aquilo e falou, não quero não, essa novela é muito complicada, vai gastar muito dinheiro, eu vou continuar nas adaptações aqui mexicanas e tal, e não quero. Aí ele foi para a Manchete, apresentou lá, e aí, o resto é história, né? Pantanal foi a maior audiência da Rede Manchete, arrebentou a boca do balão, ficava em primeiro lugar, ganhava da Globo, da linha de shows da Globo todos os dias, porque Rainha da Sucata passava antes, Pantanal esperava Rainha da Sucata acabar, né? As duas não batiam de frente, mas ganhava ali da TV Pirata, ganhava dos outros programas que vinham depois, Sexta Super, né? Globo Repórter, enfim, das séries americanas que passava, ganhava ali, tanto que a Globo teve que colocar uma novela coladinha com Rainha da Sucata, chamada Araponga, com o Tarcísio Meira, Zilka Salaberry, a Cristiane Torlone, para tentar diminuir o estrago que o Pantanal fez. Mas, mesmo assim, não conseguiu. O Pantanal era a primeira colocada. Aí, novamente, a Globo falou, volta para casa, Benedito. Aí ele voltou para a Globo, nunca mais saiu, não teve mais problema. Foi escrever o Arrasa Quarteirão, Renascer, uma das novelas, na minha opinião, a melhor novela do Benedito Rui Barbosa. Eu prefiro Renascer que Pantanal, com Antônio Fagundes, né, a Adriana Esteves, enfim, Marcos Palmeira, todo mundo conhece. Teve outro remake também, recente, que não foi tão bom, né, não foi tão legal, mas foi uma super novela que fez um sucesso demais, arrebentou. Depois, em 1996, ele escreveu outro grande sucesso chamado Rei do Gado, com o Antônio Fagundes, né? Todo mundo conhece, a novela repete, é sinônimo de sucesso, um novelão. Logo em seguida, em 1999, veio Mateu e a Juliana em Terra Nostra, recém-reprisada aí na edição especial do Vale a Pena Ver de Novo, né? Que não é Vale a Pena Ver de Novo, é edição especial, mas é reprise de novela, e fez muito sucesso também. Foi uma sucessão, viu? Essa novela Terra Nostra na época. A reprise não foi tão bem, mas na época, arrebentou. Bom, em 2002 ele deu o primeiro tropicão dele na Globo, depois de muito sucesso, que foi Esperança. Esperança não fez sucesso, ele se sentiu mal, ele teve que se afastar da novela, o Valcir Carrasco assumiu Esperança ali, depois ele odiou o que o Valcir Carrasco fez, bateram boca aí pelos meios de comunicação, né? Mas foi Esperança, não fez muito sucesso, com a Priscila Fantina, o Reinaldo Gianecchini, o Raul Cortez, Maria Fernanda Cândido, enfim, não foi uma novela muito boa dele. Depois vieram remakes. O remake de Cabocla em 2004, o remake de Sim a Moça em 2006, o remake de Paraíso em 2009, o remake de Meu Pedacinho de Chão em 2014, até que, 2016, ele apresentou uma nova sinopse à Globo, que foi aprovada, e ele fez sua última novela, que foi Velho Chico. Essa novela, Velho Chico, né, não foi o sucesso que foram as antigas, mas trouxe de volta, sabe, aquela coisa do Benedito, de meio pantaneiro, meio sertanejo, que o povo gosta, né? Foi uma boa novela, não foi uma novela ruim, foi uma boa novela, mas talvez não tenha tido a repercussão que ele imaginava, mas foi uma boa novela. Bom, aí foi a carreira do Benedito Rui Barbosa na televisão, onde ele trabalhou em várias emissoras. Tirando o SBT, trabalhou em quase todas. Bom, aí ele ainda na Globo fez, em 1977, ele foi o autor principal do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de histórias. A gente sabe que o Sítio 77, 78, 80, PT1, tinha Marcos Reis, tinha Benedito Rui Barbosa, tinha uma galera maravilhosa que escrevia Sítio, e era uma história melhor que a outra. E algumas das histórias eram escritas por Benedito Rui Barbosa. Em 1981, ele fez Fogo Frio, ele foi criador do argumento de Fogo Frio, que foi um especial da TV Cultura, e em 2005 ele escreveu a minissérie Mad Maria, na Rede Globo também, que foi uma minissérie bem legal. Bom, passando para o cinema, ele fez O Dia em que o Santo Pecou, né? Em 1975, ele foi o autor. Ele fez o argumento e o roteiro de Amada Amante, em 1978. 1975, roteiro, diálogos e produção de O Dia que o Santo Pecou. Depois, em 1978, o argumento e o roteiro de uma nova versão de Amada Amante. Em 1978 ainda, Sábado Alucinante, ele escreveu diálogos.
Em 1979, ele fez o argumento e o roteiro do filme Mágoa de Boiadeiro. Em 1983, roteiro e argumento do filme O Orgasmo da Serpente. Em 1984, o último filme que ele fez, penúltimo filme, O Filho Adotivo, ele também fez roteiro e argumento. Esse foi o penúltimo filme dele, foi o último filme dele. No cinema, terminou por aí. Aí no teatro, ele escreveu 2 peças, O Fogo Frio, foi a entrada dele nas artes, em 1959, e ainda ele escreveu em 1979, Fogo na Terra, que foi uma outra versão para teatro. Na parte de literatura de livros, ele teve 2 livros escritos, Eu Sou Pelé, pela editora Paulo de Azevedo, e isso em 1962, e em 2011, Primeiro Tempo, da editora Magna. Esses foram os 2 livros do Benedito Rui Barbosa que ele escreveu. Bom, o Benedito, como eu já falei, era um cara controverso, ele não foi um cara assim fácil de se lidar. Então, tem curiosidades e controvérsias da carreira dele que eu quero relembrar aqui com vocês. 6 sucessos dele ganharam segundas versões. Poucos autores tiveram 6 segundas versões, salvo Ivani Ribeiro, eu acho que nenhum. O cara escrevia muito bem. E as suas obras são muito contemporâneas, porque são obras que falam do amor, né, do sertanejo. E quando eram obras mais modernas, mais que saíam desse ambiente do sertanejo, ainda eram histórias universais. Então, como eu falei já, Cabocla, Sim, a Moça, Paraíso, Meu Pedacinho de Chão, Pantanal e Renascer foram remakes de Benedito Rui Barbosa. Em 1983, a sua novela Algemas de Ouro foi adaptada pela televisão nacional do Chile com o nome El Ruego de la Vida. Foi dirigida por Erval Rossano e protagonizada pela atriz brasileira Nívia Maria. Foi bacana isso daí também, porque na época deu muita repercussão. O Benedito, ele era contratado da Globo, o Erval Rossano não estava mais ali na Globo, e aí a Nívia Maria foi fazer com ele, que era a esposa dele, foi fazer essa novela no exterior, né, lá no Chile. Bom, ele teve sempre boas ligações com o futebol. Ele era conselheiro vitalício do São Paulo Futebol Clube, ou seja, ele era São Paulino de coração e conselheiro vitalício do clube. Benedito Rui Barbosa foi casado com Marilene Barbosa, uma atriz brasileira que faleceu em 14 de agosto de 2014, em virtude de câncer. A partir daí, ele sofreu um baque muito grande na vida dele. Foi talvez quando ele começou mesmo a se afastar de quase tudo e ficar mais na dele. O Benedito sempre foi um cara muito reservado, que vivia ali com a família, com os filhos. Aquele lado da novela dele, de pai, de filho, de avós, de netos, aquilo lá fazia muito parte da vida do Benedito Rui Barbosa. Bom, em março de 2016, ao ser questionado durante uma festa de lançamento da novela Velho Chico sobre o que o público gosta de assistir, ele respondeu na lata: olha, eu odeio história de bicha. Pode assistir, pode aceitar, mas não pode transformar isso em aula para crianças. Essa declaração polêmica fez furor na internet, causou uma repercussão enorme com a comunidade LGBTQIA+, em mídias sociais também, e o nome dele chegou aos Trending Topics do Twitter em 9 de março, né? Aí logo em seguida ele falou, não tenho nada contra, não estou falando mal, né? Eu só acho que, ou seja, é aquela coisa, gente, o cara tinha mais de 90 anos, é de um outro século, de uma outra cabeça, entende? Não dá pra gente achar que um cara desse vai ter uma cabeça aberta, né? O que a gente tem que fazer é agradecer tudo que ele escreveu. Esses deslizes que ele cometeu, a gente deixa para lá e tá tudo bem em memória de tudo que ele escreveu, de tão lindo e tão grandioso para a nossa televisão brasileira. Bom, vamos a alguns prêmios do Benedito Rui Barbosa. E o cara concorreu, hein? Ele ganhou o prêmio de melhor autor de novela pela TV Contigo, o Prêmio Contigo, né? Em 97, pelo Rei do Gado, e em 2003, por Esperança. Apesar de Esperança não ter feito um sucesso tão grande, naquele ano, levou vários prêmios. Ele concorreu por Sim, a Moça ao Emmy Internacional em 2006 e não ganhou, né? Foi só indicado. O que a gente acha um absurdo, né? Porque Sim, a Moça é perfeito. Teve tanta novela aí que ganhou Emmy que, sinceramente, Sim, a Moça é bem melhor. Ele ganhou em 2014 o prêmio Quem, como melhor autor de televisão por Meu Pedacinho de Chão, e também foi indicado por Velho Chico ao Emmy Internacional.
Bom, essas eram mais as informações da carreira do Benedito Rui Barbosa, que eu fiz questão hoje de mudar o papo de novela que eu já tinha preparado. A gente ia falar sobre chocolate com pimenta, mas eu falei, não, vamos homenagear o Benedito porque ele merece. Tem uma frase que ele falou, que ele escreveu, né? E que o personagem fala no final de Pantanal. O homem é o único animal que derruba a árvore, que lhe dá sombra e frutos. Por isso, o homem está condenado à morte. Foram palavras do Velho do Rio, né? Que saíram da mente genial do Benedito Rui Barbosa, que faleceu aos 95 anos. Bom, em uma época em que as novelas só olhavam para grandes centros urbanos, o Benedito Rui Barbosa teve a coragem de desviar os olhos do asfalto e focar na poeira da estrada, no som do berrante e na força da nossa terra. Ele nos presenteou por verdadeiras sagas que uniram o país diante da tela. Através de clássicos imensuráveis como Pantanal, Renascer, Rei do Gado, Terra Nostra, Benedito Rui Barbosa retratou as dores e a beleza da imigração, as disputas agrárias, o misticismo, as paixões avassaladoras da nossa gente. Enfim, ele deixa um grande vazio, mas com certeza sua poesia bucólica, seus personagens imortais estão cravados para sempre na identidade cultural do Brasil e no coração de todos nós, noveleiros de plantão. É isso, pessoal. A vida passa. A gente só tem uma certeza, que é que todo mundo um dia vai morrer, né? Essa é a única certeza da vida. E chegou a vez do Benedito, como já chegou do Gilberto Braga, como já chegou do Manuel Carlos, enfim. A gente lamenta, mas bate palma. Bate palma para esse cara que foi um grande autor, que trouxe coisas lindas para a nossa vida, que trouxe tanta alegria, tanta esperança para um povo como o brasileiro, que é um povo que sofre, né? É um povo que tem as necessidades de chegar na televisão, sentar na sua poltrona, de esticar o corpo e relaxar e assistir a uma boa telenovela. E para isso eu rendo homenagens ao nosso grande Benedito Rui Barbosa. Gente, eu fico por aqui hoje, era sobre o nosso querido Benedito que eu quis trazer para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo Papo de Novela. Tchau. Rede Marco YouTube.